Os últimos exemplos que foram resolvidos têm resultados limitados, uma vez que assumimos, em todos os casos, que os solutos estão seguindo a lei de Henry. Na realidade, esta lei é uma lei limite que se cumpre apenas quando as frações molares ou teores de massa são iguais a zero. A partir do momento que esses teores ou essas frações molares se elevam, há uma tendência gradual de afastamento desse comportamento previsto pela lei de Henry, e esse afastamento vai se tornando mais significativo à medida que os teores vão se elevando. Há também uma limitação nos cálculos, uma vez que eles não nos permitem introduzir os efeitos dos diferentes elementos solutos presentes sobre as atividades de algumas das espécies que estão sendo tratadas nas reações. Isso pode ser feito utilizando um formalismo, denominado formalismo de Wagner, e através da introdução de parâmetros chamados coeficientes de interação, que vão ser definidos neste vídeo. Então, recapitulando o que foi considerado anteriormente, nós temos que quando as frações molares dos solutos tendem a zero, consequentemente os seus teores também se aproximam de zero, o comportamento previsto pela lei de Henry começa a ser razoável. Então, neste caso, a atividade de um determinado soluto B vai ser igual ao produto do γ zero B vezes a sua fração molar. Isso vale quando a fração molar de B tende a zero. Da mesma forma, usando o padrão henriano, a atividade henriana se aproxima do teor deste elemento na solução quando este teor se aproxima de zero. Notem também que, nesses casos, os valores, por exemplo, de γ zero B, ele é obtido em diluição infinita. No caso particular, como estamos voltando para aplicações siderúrgicas, isso tomando como solvente o ferro. Entretanto, este parâmetro não considera o efeito de outros elementos presentes no aço e seus efeitos sobre a atividade do elemento B. Quando as frações molares ou teores dos solutos crescem, o seu comportamento tende a se afastar daquele previsto pela lei de Henry. Nesse caso, a atividade de um determinado componente, nesse caso designado aqui pela letra B, vai ser igual ao coeficiente de atividade, γB, vezes a fração molar. No caso do padrão henriano, a atividade henriana passa a ser o produto do coeficiente de atividade henriano multiplicado pelo teor do elemento no aço. Podemos então dizer que quando o comportamento se afasta daquele previsto pela lei de Henry, que o coeficiente de atividade raoultiano passa a ser uma função do coeficiente de atividade raoultiano para diluição infinita e também passa a variar em função das frações molares dos demais solutos que estão presentes no aço ou na liga do ferro. Esses solutos estão designados aqui genericamente pelas letras B, C e D, e logicamente teríamos efeito das frações molares dos outros componentes possíveis presentes no aço. Em termos do coeficiente de atividade henriano, nós teremos que ele seria função dos teores dos demais elementos, do próprio B, de outros solutos que porventura estejam presentes no aço. A questão é descrever o comportamento desta função e é nisso que o formalismo de Wagner nos vai ser útil. Inicialmente, desenvolveremos o formalismo para a correção do coeficiente de atividade raoultiano quando os teores dos elementos solutos vão crescendo. Para tal, será utilizado o desenvolvimento de uma série de Taylor para o parâmetro logaritmo neperiano de γB, tomando como referência os valores desse parâmetro na diluição infinita, que corresponde à fração molares de todos os solutos equivalentes a zero. Então, empregando o conceito da série de Taylor, que é uma série infinita, nós temos o ln de γB, que é o coeficiente de atividade raoultiano, em função do ln de γB para diluição infinita, e os termos de derivada primeira, para correção do efeito da fração molar de B sobre o ln de γB, multiplicado pela fração molar de B, e assim sucessivamente. Teremos tantos termos semelhantes a esse, quanto o número de solutos presentes no solvente. No caso, o solvente aqui para nós será sempre o ferro. Temos também os termos de segunda ordem, utilizando a derivada segunda e multiplicando pelo produto das frações molares, no caso do B, fração molar do B ao quadrado, e assim sucessivamente. E teríamos também os termos de terceira, quarta ordem, uma vez que a série de Taylor é infinita. Nesse caso, truncamos os efeitos
até os termos de segunda ordem. Na equação anterior, nós podemos identificar o ln de gama 0b, que é o coeficiente de atividade da diluição infinita, como sendo a primeira parcela da série de Taylor, que é o ln de gama b, quando todas as frações molares do soluto são iguais a zero. Os demais termos das derivadas são denominados coeficientes de interação. Esses coeficientes de interação associados à derivada primeira são chamados coeficientes de interação de primeira ordem. A denominação aqui, onde temos no superescrito b e no subscrito b também, o primeiro, o b superior, significa o elemento que está exercendo o efeito e o inferior é o elemento que está sofrendo o efeito. Então, neste caso, podemos dizer que é o coeficiente de interação do soluto B sobre ele mesmo, uma vez que, à medida que a sua fração molar vai alterando, esta alteração provoca modificação no coeficiente de atividade do elemento. O epsilon C sobre B significa o coeficiente de interação do soluto C sobre o soluto B. Neste caso, corresponde à variação ou à derivada de ln de gama B em função da fração molar de C. E assim sucessivamente. Teremos N termos desta forma com coeficientes de interação de primeira ordem. Os que estão associados à derivada segunda são chamados de coeficientes de interação de segunda ordem, seguindo o mesmo critério. O subscrito corresponde ao elemento, ao soluto que está sofrendo o efeito, e o superescrito aos elementos que estão exercendo o efeito sobre o coeficiente de atividade. A definição epsilon de J sobre I corresponde então ao coeficiente de interação raoultiano de primeira ordem do soluto J sobre o soluto I. Os coeficientes de interação raoultiano de segunda ordem são designados pela letra grega ρ, o I é o elemento que está sendo afetado, J e K os solutos que estão afetando o coeficiente de atividade do soluto I. Podemos, então, reescrever a equação do logaritmo do coeficiente de atividade raoultiano de B numa forma mais compacta, utilizando o coeficiente da diluição infinita, o ln de gama 0b, mais os coeficientes de atividade de primeira ordem, considerando todos os solutos presentes, e os coeficientes de atividade de segunda ordem, considerando todas as interações entre os pares de solutos atuando sobre a atividade do soluto B. Numa forma ainda mais compacta, nós podemos expressar o ln de gama B em função de ln de gama 0b, mais o somatório de I igual a 1 até n, onde n vai designar o número de solutos presentes na solução, epsilon de I sobre B, que é o elemento cujo coeficiente de atividade estamos determinando, multiplicada pela fração molar de cada um dos demais solutos. E uma expressão semelhante com dois somatórios para os coeficientes de atividade de segunda ordem. No livro Dados Termodinâmicos para Metalurgistas, encontramos várias tabelas fornecendo os valores dos coeficientes de interação raoultianos de primeira ordem, considerando o ferro líquido como solvente a 1.600 centígrados. Nesse caso, as colunas correspondem ao elemento que está sofrendo o efeito em sua atividade e o J ao soluto que está exercendo esse efeito. O significado físico do sinal desses coeficientes pode ser designado considerando que quando esse coeficiente é positivo, este elemento tende a aumentar a atividade do soluto I. Quando o sinal é negativo, este elemento tende a diminuir a atividade. Considerando, por exemplo, o caso do carbono, nós podemos analisar o efeito, por exemplo, do carbono sobre a atividade do cromo, coeficiente de interação menos 5,1. Isso significa que o carbono tende a reduzir a atividade do cromo na solução. Poderíamos interpretar isso como se o carbono tivesse uma certa afinidade pelo cromo e tendesse a reduzir a sua atividade em solução. Um tratamento semelhante ao que foi feito para o coeficiente de atividade raoultiano pode ser também feito para o coeficiente de atividade henriano. Nesse caso, desenvolvendo uma série de Taylor para o logaritmo decimal do coeficiente de atividade henriano, log de FB, nós podemos desenvolver essa série de Taylor como representada aqui. Primeiro termo
é o log de FB para diluição infinita. Nós já sabemos que esse valor aqui corresponde a zero, como vimos a definição da lei de Henry anteriormente, uma vez que o FB na lei de Henry ele é igual a 1, e os termos de correção, os de primeira ordem e os de segunda ordem, observando que agora as derivadas são sempre do logaritmo do FB em função da variação da porcentagem em massa do elemento, multiplicado pelo seu teor. Da mesma forma, os termos de segunda ordem, de maneira semelhante ao que foi obtido para o caso do coeficiente de atividade Raoultiano. O logaritmo de FB na diluição infinita, seguindo a lei de Henry, é igual a zero, uma vez que o FB, neste caso, é unitário, e temos agora os coeficientes de interação henrianos. Eles são designados pela letra E minúsculo, seguindo a mesma notação do coeficiente Raoultiano. O elemento que está no superescrito é o elemento que está exercendo o efeito, e o que está no subscrito é o que está recebendo o efeito em seu coeficiente de atividade. Então, eles são definidos em termos das derivadas de primeira ordem do logaritmo de FB em função da variação do teor do respectivo elemento. Então, nós temos uma série de coeficientes henrianos de primeira ordem e os de segunda ordem associados à derivada segunda são designados pela letra R, em cima os elementos que estão exercendo o efeito, embaixo o elemento que está sofrendo o efeito em seu coeficiente de atividade. São respectivamente determinados ou definidos como coeficiente de interação henriano de primeira ordem, coeficiente de interação henriano de segunda ordem pela letra R. Em uma forma mais compacta, podemos escrever uma expressão para o logaritmo decimal do coeficiente de atividade henriano como sendo os coeficientes de interação de cada um dos solutos presentes na solução, vezes os seus respectivos teores em massa, e o somatório dos termos de segunda ordem, como a série de Taylor infinita, não estão representados aqui, mas teríamos efeitos de terceira, quarta ordem. Logicamente, a tendência é desses efeitos irem ficando menores, uma vez que se os teores são pequenos, à medida que vamos elevando ao quadrado, a tendência é que esses números fiquem cada vez menores e que suas contribuições comecem a ficar menos relevantes. Ainda numa forma mais compacta, podemos reescrever essa expressão desta forma que está aqui, onde temos o somatório dos efeitos dos diferentes solutos, de 1 até o soluto n, os coeficientes de interação de I sobre B, vezes os teores de I, e de forma semelhante para os termos de segunda ordem. Mais uma vez, encontramos em tabelas dos dados termodinâmicos para metalurgistas valores dos coeficientes de interação henrianos de primeira ordem no ferro líquido também a 1600 centígrados. Novamente, a interpretação do significado físico do sinal é que aqueles elementos com coeficiente de interação positivo vão tender a aumentar a atividade de um dado elemento e os valores negativos vão tender a reduzir esta atividade. Nos dados termodinâmicos, os valores de coeficientes de interação são todos eles fornecidos para a temperatura de 1600, que é uma temperatura típica de processamento dos aços. Entretanto, em algumas outras publicações, como essa aqui, que foi publicada na década de 70 em um trabalho de Elliott, que foi publicado na Transactions da IME, nós encontramos também coeficiente de interação no ferro líquido, coeficiente de interação henrianos, onde temos esses valores expressos em dependência com a temperatura. Desta forma, permite correções nesses valores quando as temperaturas sejam diferentes da temperatura de 1600 centígrados. Nesta mesma publicação do Elliott, encontramos coeficientes também de interação de segunda ordem. Em alguns casos, isso é necessário de serem introduzidos, esses valores não aparecem nos dados termodinâmicos, mas há outras fontes na literatura que têm esses valores. Um exemplo é essa publicação do Elliott também, da década de 60. Neste mesmo trabalho do Elliott, ele desenvolveu relações entre os coeficientes de interação Raoultiano e henriano de elementos ou de pares de elementos. Então, ele demonstra nesse trabalho que o coeficiente de interação Raoultiano de J sobre I é igual ao coeficiente de interação Raoultiano de I sobre J. Tem também relação entre os coeficientes de interação Raoultianos e o coeficiente de interação henriano. Nesse caso,
temos essa alteração em função das massas atômicas do elemento J, no caso o solvente é o ferro, então isso aqui permite a correção dos coeficientes de interação henriano, transformá-los em coeficiente de interação raoultiano. E também, quando corrigirmos ou quando conhecemos o coeficiente de interação de J sobre I, fazer a correção para determinar o coeficiente de interação de I sobre J. Nesse caso, a correlação utilizada é apresentada aqui, onde MJ e MI são, respectivamente, os pesos atômicos dos solutos J e I. Vamos agora utilizar o formalismo que foi desenvolvido nos slides anteriores para traçar uma curva de equilíbrio de carbono e oxigênio em um aço que contém 0,5% de manganês e que está a uma temperatura de 1.600 centígrados. Duas condições serão consideradas, uma delas para a pressão parcial de CO igual a 1 atmosfera e outra de 0,1 atmosferas. Nós vamos considerar os valores de teor de carbono na faixa de 0,02 a 0,5 e empregaremos apenas os coeficientes de interação de primeira ordem. Então, neste caso, assumindo como padrão os estados padrão henriano tanto para o carbono quanto para o oxigênio, nós temos que combinar diferentes expressões de variação de ΔG0. Isso já foi feito em vídeos anteriores. O resultado final para esses estados padrão que estão indicados aqui é um ΔG0 de menos 4.379, menos 10,17 T calorias por mol. Recomendo que vocês recapitulem a montagem dessas expressões e verifiquem a sua validade. Como vamos traçar um diagrama de equilíbrio, logicamente os teores de carbono e oxigênio serão aqueles do equilíbrio termodinâmico, e nesse caso a variação de energia livre pode ser igualada a zero. Com isso, podemos determinar a constante de equilíbrio correspondente à pressão parcial de CO dividido pelo produto das atividades henrianas do carbono e do oxigênio. Este valor corresponde à exponencial de menos ΔG0 sobre RT, que para a temperatura de 1873 Kelvin equivale a 541,4. Através de transposição de termos, podemos finalmente expressar o produto das atividades henrianas carbono e oxigênio em função de seus teores, porcentagem de carbono, coeficiente de atividade do carbono, porcentagem de oxigênio, coeficiente de atividade do oxigênio, vezes o P de CO. Lembrando que esses coeficientes de atividade são aqueles coeficientes de atividade henrianos. O valor equivale a 1,8847 vezes 10 a menos 3. Reproduzimos aqui a equação que foi obtida no slide anterior e que relaciona os teores de carbono e oxigênio e os seus respectivos coeficientes de atividade henrianos e a pressão parcial de CO. Os coeficientes de interação henrianos de primeira ordem, determinados nos dados termodinâmicos, estão apresentados aqui. Coeficiente de interação do carbono sobre o carbono, manganês, carbono, oxigênio sobre carbono, de forma semelhante também para o oxigênio. Desta forma, podemos escrever, como visto em desenvolvimento anterior pelo formalismo de Wagner, que o logaritmo do coeficiente de atividade henriano do carbono é o somatório dos produtos dos coeficientes de interação vezes os respectivos teores dos elementos. Da mesma forma, para o coeficiente de atividade henriano do oxigênio. Considerando a pressão parcial de CO igual a 1 atmosfera, nós temos que os produtos dos teores de carbono e de oxigênio com seus respectivos coeficientes de atividade equivale a 1,847 vezes 10 a menos 3. Substituindo as expressões para os coeficientes de atividade em função dos coeficientes de interação, temos aqui o efeito do carbono, o efeito do manganês e o efeito do oxigênio sobre o coeficiente de atividade do carbono, mesma forma para o oxigênio. O procedimento para a construção do diagrama consiste basicamente em especificar um teor de carbono, utilizando essas equações e o solver do Excel, porque obteremos uma equação não linear, determinar o teor de oxigênio em equilíbrio com ele. O mesmo procedimento adotado para a pressão P de CO igual a 1 pode ser repetido para a pressão parcial de CO igual a 0,1. O resultado obtido está representado aqui, onde temos na ordenada o teor de oxigênio, na abscissa o teor de carbono.
Essas duas curvas representam as condições de equilíbrio para a reação de carbono com oxigênio formando CO. A curva vermelha, localizada mais embaixo, corresponde a uma pressão parcial de CO igual a 0,1 e a curva azul, pressão parcial de 1 atmosfera. Já era de se esperar esse comportamento, uma vez que, lembrando do princípio de Le Chatelier, sabemos que quando temos uma reação onde temos maior número de mols de gás no produto, como é o caso, o efeito da pressão ou da redução de pressão ocorre no sentido a deslocar o equilíbrio, favorecendo a produção do produto. Neste caso, os teores de carbono e oxigênio vão tender a reduzir. Isso justifica a utilização de vácuo em vários processos siderúrgicos, principalmente quando desejamos promover reação de descarburação ou reações de desgaseificação, no caso do hidrogênio e nitrogênio, que também são afetadas significativamente pela utilização do vácuo.